Vou agora iniciar a axiomática das probabilidades. Esta matéria consiste na apresentação de um conjunto de fórmulas, entre as quais vamos falar de axiomas e teoremas. Mais à frente vamos verificar a diferença destas duas designações, ok? Antes de entrar propriamente na axiomática, eu vou apenas relembrar alguns conceitos de conjuntos que são necessários aqui para esta matéria, ok? Bom, são conceitos básicos que já foram até falados também noutras aulas anteriores. E, portanto, eu vou ser bastante rápido aqui a falar da reunião. Por exemplo, o que é a reunião de dois conjuntos? Em termos de diagrama, e para sermos mais intuitivos, temos aqui o conjunto A, temos o conjunto B, e se nós quisermos, então, a reunião destes dois conjuntos, nós temos que juntar tudo. Portanto, juntar o que está no A com o que está no B. Em termos de diagrama, nós poderemos, então, pintar toda a zona que tem o A ou que tem o B, não é? Portanto, pintamos esta zona toda porque temos mesmo de juntar os dois conjuntos, sem qualquer restrição. Relativamente à interseção, já não será assim, o conceito é diferente. Portanto, a interseção de dois conjuntos implica, portanto, considerar apenas o que há em comum aos dois conjuntos. Portanto, aqui teremos de considerar apenas o que temos em comum, ok? Temos aqui o conjunto A, temos aqui o conjunto B, e o que há em comum ao A e ao B é esta zona que aqui está. Portanto, pintamos apenas a zona onde os dois se cruzam, onde eles se juntam. É importante também saber a propriedade distributiva da interseção relativamente à reunião. Ela está aqui apresentada e reparem, a propriedade distributiva é até parecida com o que acontece com a multiplicação e com a adição. Reparem que se nós compararmos o símbolo da interseção com a multiplicação e o símbolo da reunião com o da adição, nós facilmente percebemos esta propriedade. Reparem, A e B, portanto, o A vai intersetar com o B ou o A vai intersetar com o C, ok? E ficamos então com esta expressão. É importante sabermos que estas simplificações existem porque podem fazer falta em determinado exercício prático, ok? Temos também a propriedade distributiva da reunião relativamente à interseção. A lógica é a mesma, reparem, A reunido com B a intersetar com A reunido com C, ok? E ficamos então assim com esta expressão escrita desta forma. Bom, vamos relembrar aqui também as leis de Morgan. Eu já falei das leis de Morgan numa aula anterior, mas eu agora vou, mais do que enunciá-las, vou tentar visualizá-las no diagrama. Portanto, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou só passar a apresentar aqui o resto do conteúdo para fazer referência aqui a isto. Quando temos uma barra por cima de um acontecimento, isso representa o acontecimento contrário, neste caso de A, ok? Portanto, uma barra por cima representa o contrário do acontecimento que estamos a considerar. E o que eu vou fazer aqui então é ver no diagrama que realmente as leis de Morgan se verificam. Eu vou fazer aqui um diagrama onde vou pintar esta zona e vou pintar também a zona deste lado, portanto aqui do segundo membro, e verificar que realmente dá a mesma zona pintada, não é? Eu vou então considerar aqui dois conjuntos, o conjunto A e o B. Aqui a mesma coisa, será o mesmo diagrama, ok? Temos aqui o conjunto A e o conjunto B, e vou também fazer o mesmo depois para estas leis de Morgan aqui. Reparem que estas primeiras dizem que o contrário da interseção é igual à reunião dos contrários. Já esta segunda igualdade diz que o contrário da reunião é igual à interseção dos contrários, ok? Portanto, são as duas verdadeiras, mas vamos então verificar aqui no diagrama, porque também é importante conseguirmos fazer estas leituras. Temos então aqui assim o conjunto A e o conjunto B. Bom, eu vou só mudar de cor para tudo ficar mais nítido. Vou pintar então a azul. Reparem, A interseção com B contrário. Eu vou pintar esta zona no diagrama. Então, eu vou focar a minha atenção na interseção, porque eu sei onde é que está a interseção, está aqui no meio, onde eles se cruzam, mas eu quero o contrário. Então, eu tenho que pintar tudo o que está fora da interseção, ok? Tudo o que está fora. A interseção não conta aqui, porque eu quero o contrário da interseção, ok? O contrário da interseção é pintar tudo o que está fora da interseção. E nós ficamos então com esta parte que eu estou agora aqui a pintar de azul, como a parte que representa este primeiro membro da igualdade aqui destas leis de Morgan, ok? Leis de Morgan. E portanto temos esta parte azul. O que eu vou fazer agora é pintar o outro membro e ver se dará aqui então a mesma zona. Bom, vou então pintar a reunião de não A com não B.
Bom, então eu vou juntar tudo, não é? Eu vou reunir o que não está em A, vou então pintar o que não está em A, reparem. O que não está em A é o que está fora do A, ok? Fora do A vou pintar aqui, tudo o que está fora do A, mas eu agora tenho de reunir, ou seja, tenho de juntar tudo. Tenho de juntar também o que está fora de B, ok? Porque eu estou a fazer uma reunião, e como quando estou a fazer uma reunião eu tenho que juntar tudo, independentemente de eles se cruzarem ou não, tudo será considerado, eu vou então ter que acrescentar o não A, que eu já pintei aqui, acabei de pintar o não A, vou juntar o não B, e o não B, então pinto mais esta região aqui, e portanto o que eu obtenho é a mesma zona que eu obtive no primeiro membro, e portanto realmente as leis de Morgan verificam aqui esta igualdade. Vou agora fazer o mesmo para esta igualdade, portanto A reunião com B contrário, então o que eu vou pintar é isto, vou focar a minha atenção em A reunião com B, A reunido com B é toda esta zona que está aqui dentro, e vou pintar o contrário é então o que está fora da reunião, não é? Porque eu quero A reunião com B contrário. Bom, então vou pintar tudo o que está fora da reunião. Uma vez que nós queremos o contrário da reunião, o que eu tenho de pintar é o que estará fora da reunião, ok? E fora da reunião temos isto, ok? Temos esta zona toda e, portanto, ficamos aqui no primeiro membro, ficamos com esta parte azul que eu estou aqui a acabar então de pintar. Vamos agora fazer a mesma estratégia aqui para o segundo membro. E o que é que vamos pintar aqui? A interseção do não A com o não B. Bom, então o que devemos fazer é o seguinte, imaginar o não A. Vamos imaginar, é que eu vou colocar aqui já o resultado final, ok? Por isso vou auxiliar aqui no passo intermédio. Vamos imaginar o não A, tudo o que está fora do A, ok? Vamos imaginar o não B, tudo o que está fora do B, e vamos imaginar aquela zona onde estas duas pinturas se cruzam, o não A com o não B, porque nós estamos a fazer a interseção. E se repararem, onde elas se irão cruzar é também aqui fora, portanto nesta zona toda que estamos a pintar agora aqui fora, é a interseção, coincide então com a interseção do não A com o não B, ok? E realmente verificamos então, aliás, como não poderia deixar de ser, não é? Verificamos aqui as leis de Morgan para os conjuntos A e B colocados nesta posição. Eu relembro que os conjuntos A e B também poderiam estar noutra posição, não é? Poderiam estar sem se intersetarem. Por exemplo, eu fiz aqui este exemplo e vocês podem agora, a título de exercício, até experimentar outros casos, ok? As leis de Morgan serão sempre, verificam-se sempre. Bom, é importante também termos esta noção, se bem que isto é intuitivo, A reunido com não A é igual a S. Reparem, S representa então o universo, representa todo o espaço de resultados. Se eu realmente juntar, se eu reunir um determinado acontecimento A com o seu contrário, com o que está fora dele, bom, então estou a reunir tudo, estou a obter o espaço de resultados, estou a obter o meu universo, ok? Se eu intersetar um determinado acontecimento com o seu contrário, então eu vou obter o vazio, porque reparem, o contrário é o que não está no acontecimento. Então, se não está no acontecimento, os elementos, portanto, não existem elementos em comum. Não existem elementos que estão no A e que estão no não A também. E, portanto, a interseção de dois acontecimentos contrários será o vazio, ok? Bom, vou então avançar para a axiomática e eu vou começar por apresentar aqui os três primeiros axiomas, ok? Eu vou só mudar aqui a caneta. Os três primeiros axiomas são então estes, o axioma 1, o axioma 2 e o axioma 3. E os axiomas, qual a diferença então de axiomas para teoremas? O que eu vou apresentar a seguir serão então teoremas. E a diferença é exatamente esta. Os axiomas não necessitam de qualquer demonstração. Vamos considerar que os axiomas são verdadeiros por natureza, ok? Portanto, existirá uma base de trabalho. A nossa base de trabalho aqui nas fórmulas das probabilidades vão começar por aqui. Os axiomas vamos considerar que são verdadeiros. Ponto final, ok? Já os teoremas não. Já os teoremas vamos já ver que necessitam de demonstração. Então, o axioma 1 diz que uma probabilidade qualquer é maior ou igual a zero. Sempre, sempre, ok? Qualquer acontecimento, a sua probabilidade é sempre maior ou igual a zero. A probabilidade do universo é igual a 1. Portanto, a probabilidade do espaço de resultados todo que estamos a considerar na experiência terá que dar 1, ok? Repara, sendo então S é um acontecimento certo. Este S aqui representa, neste caso, o espaço de resultados, o universo, ok? Sabemos também, através do axioma 3, que se dois acontecimentos não se cruzam, ou seja, se a interseção entre eles é igual ao vazio,
então a probabilidade de A reunido com B, a probabilidade da reunião deles é igual ao P de A mais o P de B. Reparem, poderemos imaginar um diagrama onde eles estão separados e realmente a reunião então vai dar um mais o outro, ok? Também será intuitivo. Bom, eu passo a apresentar então os teoremas, e estes teoremas são então uma consequência destes axiomas. Eu vou falar aqui destes 5, porque são os que são lecionados aqui no 12º ano. Poderão existir muitos outros, portanto, qualquer conclusão que nós tiremos aqui dos axiomas, poderemos fazer um novo teorema até, ok? E, portanto, neste caso, nós vamos estudar estes teoremas, estes 5, que foram então demonstrados a partir dos axiomas. E eu deixo já aqui a informação de que a demonstração destes teoremas, eu agora irei terminar o vídeo por aqui, vou só falar aqui um pouco destes teoremas, mas a demonstração deles está no vídeo anexo também a esta aula, o vídeo teórico, ok? Eu irei fazer de forma rápida e resumida e intuitiva a demonstração de todos estes teoremas, tal como irei fazer no outro vídeo também um exercício que é um exercício tipo desta matéria. É uma demonstração, ok? Só para vos chamar a atenção qual a pergunta típica. Há uma pergunta típica onde se aplicam aqui muito estas fórmulas, ok? Bom, o teorema 1 diz então que a probabilidade do vazio é igual a 0. Isto irá então ser demonstrado no outro vídeo da aula teórica. A probabilidade de um acontecimento qualquer está entre 0 e 1. A soma das probabilidades de dois acontecimentos contrários dá 1. A lei de Laplace diz que a probabilidade de um acontecimento é dada pelo número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Vamos fazer também a demonstração da lei de Laplace, mas eu vou colocar aqui uma nota, ok? Isto porquê? Porque quando nós demos a lei de Laplace já falamos de uma coisa. Esta lei só se poderá aplicar se, e é do que estamos a falar aqui, e como não está aqui escrito eu vou agora escrever, se os acontecimentos são equiprováveis, ok? O que é que isto quer dizer? Vou já dar um exemplo. São equiprováveis. Bom, então, se os acontecimentos elementares são equiprováveis, poderemos falar da lei de Laplace, que é igual ao número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Eu volto a repetir no vídeo desta aula, no outro vídeo teórico, terão então a demonstração. Acontecimentos elementares, o que são? Vamos ver um exemplo. O exemplo típico, o mais fácil, o mais intuitivo, o lançamento do dado. Um dado numerado de 1 a 6. Por exemplo, o acontecimento de sair o número 3 é um acontecimento elementar. Porquê? Porque esse acontecimento envolve apenas um elemento do espaço de resultados. Já o acontecimento de sair par, por exemplo, sair par já não é um acontecimento elementar, é o chamado acontecimento composto. Porquê? Porque sair par engloba sair o 2, o 4 ou o 6, engloba mais do que um elemento do espaço de resultados. Então não será um acontecimento elementar. Portanto, para a lei de Laplace, estamos à vontade para a aplicar se os acontecimentos elementares são equiprováveis, ou seja, se todos eles têm a mesma probabilidade de acontecer, ok? Equiprováveis é ter a mesma probabilidade de acontecer. Lá está, em experiências que sejam viciadas, num dado viciado, isso já não acontece, então não poderia estar a falar aqui da lei de Laplace, ok? Bom, depois temos aqui o teorema 5, que também irá ser demonstrado, que diz que a probabilidade da reunião de dois acontecimentos é igual ao P de A mais P de B menos a interseção. Eu aproveito só para dar aqui uma ideia intuitiva e gráfica do porquê que estamos ali a subtrair a interseção, que nem tem muito a ver aqui com a demonstração, mas portanto ficam com a ideia porque ajuda depois até a lembrarem-se da fórmula. Reparem que se nós temos aqui dois acontecimentos, o A com o B. Reparem que eu vou fazer então a reunião. A reunião é juntar tudo, não é? Eu vou então somar, vou fazer o P de A, vou contar o P de A. O P de A é então isto tudo. Vou contar o P de B. E ao contar o P de B, reparem o que acontece, que ao contar o P de B, irei repetir aqui esta zona, não é? Esta interseção, esta zona que pertence aos dois ao mesmo tempo, que é então a interseção, está a ser contada duas vezes agora. Foi contada no P de A, está a ser contada no P de B. Ora, como foi contada duas vezes, terá de ser subtraída uma vez, ok? Para a igualdade fazer sentido, para tudo isto bater certo, porque senão teríamos aqui uma zona a ser contada duas vezes, o que não é verdade, ok? Bom, eu vou então ficar por aqui. O outro vídeo teórico é também muito importante por duas razões. Tem as demonstrações aqui dos teoremas, e isso, para a prática, é interessante perceber as demonstrações, mas
para a componente prática da disciplina, o que interessa mesmo é saber os teoremas e aplicá-los depois nos exercícios, portanto, as demonstrações deles nem serão o mais importante, mas no final do vídeo, do outro vídeo teórico que eu tenho disponível, está lá um exemplo de um exercício típico, de uma demonstração, ok? Depois iremos na parte prática fazer muitos outros, mas aquele é típico, é uma demonstração, sai frequentemente nos exames e, portanto, é de analisar com cuidado, ou pelo menos a perceber o tipo de estratégia para resolver aquele género de exercício, ok? Bom, então, até uma próxima!